setinha e envia para seus contatos. Olá, boa noite, tudo bem? Vamos esperar a Dai chegar. Dai, você precisa solicitar? Pode solicitar. Boa noite, gente. Ai, que delícia, quanta gente. Isso, Dai, agora você precisa solicitar. Boa noite, quanta gente bonita. Você vai clicar nessas duas carinhas que tem aí, e aí você vai. Isso aí. E Consegui! conseguiu. Boa noite, Dai. Tudo bem com você? Boa noite, Gi. Boa noite, todo mundo. Tô vendo um monte de gente conhecida aqui. Gi, muito obrigada. Bom, você sabe que Ah, é um obrigada master, porque foi você quem falou, Dai, você precisa fazer live. E eu, não não, é? Gi. Não, acho que eu não levo jeito para isso. E eu já tô na minha quarta live, né? Tá vendo só? Tá fazendo live pra caramba. Olha aí, agora pegou gosto pela coisa, né? É muito legal, né, Gi? E Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por dar essa oportunidade, né, para a gente poder falar nesse momento que as pessoas precisam muito. Muito obrigada. então, eu queria agradecer você. A gente tentou marcar diversas vezes e, ai, gente, como essa mulher é difícil, viu? A agenda dela é lotada. E aí, eu pensando nas lives que eu queria fazer na quarentena, para que todos pudessem ter informação, né? Porque é tão difícil a gente fazer isso fora da quarentena, né? Falei, bom, vamos lá, vamos passar informação. Acho que a gente tem muita coisa para informar, muita coisa para comunicar. E aí eu pensei, eu fiz uma listinha de amigas que eu falei, não, deixa eu chamar essa, e você estava lá dentro da minha listinha. Falei, não, ela Gratidão. precisa falar, né? Que ela tem muita coisa, muito conteúdo aqui para nos trazer. Então, assim, seja muito bem-vinda. Espero que vocês aproveitem bastante a Dai, porque ela é uma pessoa assim muito estudiosa, muito trabalhadora, mãe. Quantos filhos, Dai? Eu tenho 3 filhos e 4 enteados, Gi. Olha só, uma experiência maravilhosa, né? Já Acho tem 2 que genros, tudo de bom. já tem um genro, você acha? Olha só, a família está crescendo, que maravilha. Mas Então, eu acho que o mais legal de tudo que eu queria contar para as pessoas é a nossa amizade, né, Gi? Quanto verdade. tempo? Nossa, 5 tem. aninhos, né? Nossa, nem fala. A gente estudou, Olha, gente, na pré-escola. verdade. É de onde nós nos conhecemos, exatamente. Nós estudamos, né?
Acho que nos conhecemos no primeiro ano, segundo ano, e fizemos ensino fundamental juntas, né? Naquela E época ia foi. até a oitava série. Estávamos Aí lá. depois Coisa que não disso, a gente pediu. não tinha internet, a gente não tinha WhatsApp, né? A gente perdeu contato, cada um foi fazer faculdade, né? Foi fazer sua vida. Depois a Dai reuniu todo mundo, né? Um Foi. belo dia, eu estou no meu Face, eu olho assim, turma do Fundamental 1, meu Deus! E aí a gente começou a se reunir, né? Se encontrar, e E eu aí acho que foi. esse é o nosso tema, né, Gi? O Exatamente, positivo, né? O quanto que foi bom para a exatamente. gente naquele momento, né? Sim, Se sim, reencontrar com o nosso passado, um passado tão gostoso, um momento tão incrível, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? verdade, verdade. Então, e aí a gente ficou pensando, bom, o que que a gente vai falar? Né? Pandemia, vírus, né? Vamos pensar em algo, o que que a gente pode fazer com isso Hoje, tudo, algumas né? pessoas estão falando que está travado. Tá Magda, travando? voltou Magda. Acho que. Deixa eu ver se tem mais gente. Tem mais pelo. É muita live agora nesse horário, né? Então, Sim. Pode continuar aí, Gi. mas bem. Eu também. Para mim tá perfeito. Então, Estou te vendo, tá tranquilo. eu acho que a gente pensou em várias possibilidades de assunto. E aí, quando a Dai me falou, não, vamos falar alguma coisa, né? O que que a gente pode fazer com esse cenário? Porque o cenário a gente não pode mudar, mas como que a gente pode trabalhar esse cenário, né? Então, vamos lá, Dai, o que que você pensou para a gente conversar hoje? Você sabe que é tão interessante isso, né? A gente estava falando, e eu acho que ela está aqui. Deixa eu ver se ela está. A Ana Kanner, se ela tiver, fala um oi. É, eu estava assistindo uma live, acho que até comentei, falei com você, sobre essa questão mesmo da gente reprogramar o nosso cérebro, né? Da gente regular as nossas emoções. O cenário está aí e não dá para mudar, a gente não tem a menor perspectiva de mudança, de quando que isso vai parar, quando que isso vai acontecer, deixar de acontecer. E o principal, né, Gi? A gente não sabe como é que a gente vai sair de tudo isso, como é que vai ser cada vez que a gente. Agora há pouco eu fiquei sabendo de uma morte de uma pessoa próxima, e esse cenário a gente está aí, é a verdade absoluta. E o que a gente faz com essa informação? Né? Finge que não está acontecendo nada? Ou sofre intensamente? Né? Esse que eu acho que é o grande desafio que a gente está tendo aqui. Como a gente vai lidar com essa realidade, como é que a gente vai lidar com esse cenário totalmente novo. Você sabe, a gente está aqui se reinventando. Esse dia a gente estava conversando, né, Gi, das ferramentas que a gente está buscando para poder não deixar de atender os nossos pacientes, as nossas demandas, porque a gente é profissional da saúde, né? A Gi é fono, eu sou psico. E quando que a gente imaginar que a gente atender 100% online? Então, assim, até para nós, profissionais da saúde, tá sendo totalmente um desafio. Como a Uhum, gente vai lidar com isso, né? sim. E eu penso que, assim, eu tenho falado bastante sobre essa questão do autoconhecimento, né? Da gente começar a perceber como é que eu sou e como é que eu estou lidando com tudo isso. A gente vinha vindo num processo meio de sobrevivência, né? Nós estávamos sobrevivendo. Então, a gente acordava naquela correria, Vida tomava louca. café, vida louca, colocava o filho para escola, daí chegava, ia trabalhar, e ia vivendo. Era um dia de cada vez, assim, mas não era um dia de cada vez como deve. Era assim, vamos vivendo. E eu acho que a gente se perdeu muito nisso, né? A gente foi se perdendo, a gente já não sabe mais o que a gente gosta, o que a gente. E de repente, vem uma situação totalmente sem o menor sentido, né? Porque é onde que a gente imaginar
que nós iríamos viver dentro de casa, sem poder ir, com tudo fechado, sem ter o menor poder de escolha para onde ir. Né? A gente nunca pensou nisso. Só esse fato já é apavorante. Sim. Né? Só a gente imaginar que a gente não tem, principalmente quem mora né, em São Paulo, por exemplo, que se você quiser fazer compra no supermercado, às 4 da manhã você tem supermercado. E de repente você é privado de tudo. Somado a um vírus, que é quem causou toda essa necessidade de isolamento, né? Que ele pode matar. E ele mata, né? Então, o cenário, de repente, a gente começou a lidar com uma situação totalmente fora do nosso controle. E o ser humano, ele tem uma tendência, uma necessidade de estar no controle da situação. Ele precisa saber o que está acontecendo, né? Porque isso transmite paz para ele, ele tem uma sensação de que ele sabe onde ele vai pisar, a probabilidade de erro é menor, e de repente é uma situação totalmente descontrolada, né? O que gera ansiedade. E aí a gente tem aí um grande número de ansiedade, de casos de ansiedade aumentando. Então a gente tem mesmo um cenário caótico nesse momento. E aí é o que eu falo. As escolhas somos nós quem fazemos, né? Como é que eu vou lidar com esse cenário? O que eu quero para mim? O que eu quero para minha família? O que eu posso? O que eu dou conta? Quais são os meus limites? Isso é muito importante, saber quais são os nossos limites, né, Gi? Eu vejo assim, a necessidade de um autoconhecimento muito grande. Exatamente. A gente... Pode falar, Gi. Fala aí. Não, exatamente. Tô concordando com você, não quero tirar o seu raciocínio. Não, eu acho assim, a gente tem que observar o que está acontecendo, ter o maior número de informações importantes para mim. Porque, assim, uma coisa é eu querer saber de tudo que está acontecendo. Eu, por exemplo, eu opto por saber o mínimo possível, o mínimo para minha sobrevivência. Necessário, né? Porque eu já trabalho com sofrimento, eu já trabalho com demandas eu já trabalho com a dor das pessoas, e eu tenho as minhas próprias dores, né? Acabei de falar, uma pessoa próxima faleceu. Então, eu preciso me blindar. Essa é a característica da Daiane. Então, a primeira coisa para lidar com esse cenário é saber o que eu suporto e o que eu não suporto. Né? Eu sempre dou um exemplo interessante, que eu lembro que uma vez, eu trabalho com situações de pós-assalto e pós-sequestro já há 15 anos, né? Trabalho com situações de crise. E aí eu lembro de uma vez que eu fui fazer um atendimento numa agência, e aquela coisa, né? Os assaltantes, tudo, deixa deitar no chão, não sei o quê, bababá, e tinha uma funcionária que queria ficar em cima do balcão. Em cima do balcão. E ele falava, quero você no chão. Ela falava, não, quero ficar no balcão. Porque é assim que eu me sinto mais confortável. E todos os outros, baixa, é perigoso você ficar em cima. E era aquele o limite dela, né? Por mais perigoso que parecesse a situação, era daquela maneira que ela estava conseguindo lidar. Era o recurso que ela tinha para sobreviver àquele momento tão desesperador. Enfim, o cara deixou, e depois, quando a gente se reuniu para falar sobre o assunto, virou até motivo de piada, mas assim, era a realidade dela, né? Ela precisava estar no controle do que estava acontecendo. Então, tem pessoas que querem o maior número de informações para saber como é que tá, o que está acontecendo. Mas tem pessoas que não dão conta disso, né? Tem pessoas que elas precisam buscar coisas que vão diminuir a ansiedade dela, que vai diminuir a angústia, que ela não é ser alienada, mas é se proteger. Eu vejo dessa forma. O principal é você se proteger. Sim, sim. Cada um acaba lidando de uma forma, né? Cada um tem os seus artifícios para buscar como suportar esse momento, né? A gente fez um café virtual com as mães, né, da clínica, com uma psicóloga lá também, e a gente conversou muito sobre isso. O que você está fazendo? Porque elas têm uma criança em casa que demanda, né, uma necessidade maior, e o que fazer
com essa criança, o que fazer comigo, né? Enquanto mãe de uma criança que está demandando ali tudo. Será que eu consigo ser terapeuta? Porque tem a atividade da fono, tem a atividade da escola, tem a atividade da psico, sabe? Será que eu vou conseguir ser tudo isso, né? Que as mães agora também elas estão virando professoras, né? Elas Porque com as viraram aulas tudo, né? online não tem jeito, né? Falei que outro dia eu estava às 2 da manhã estudando álgebra. Eu já fui fazer fono que não era para ir para a área de matemática, né? Então é complicado. Mas eu acho que o grande lance é a gente dar significado para as coisas, né? A gente tem o medo como sendo uma coisa aí instintiva, né? O medo ele serve para nos proteger das coisas ruins e a gente precisa ter medo, a gente precisa ficar em casa, existe um sentido para isso. E o medo ajuda a fazer com que as pessoas fiquem em casa para se proteger, é a única forma que a gente tem hoje para evitar o contágio. Então, mas eu preciso entender que esse medo, ele tem que ser um medo de proteção, um medo real, um medo por algo que eu posso me prevenir. Se eu me prevenir, ok, eu tenho chances mínimas de me contaminar. Porque o que a gente tem muito visto é as pessoas dentro de casa, totalmente isolado, não pede comida, não higieniza tudo. Ok, que higienizar é uma coisa, a gente está brincando, né? Porque é um saco no supermercado que você tem que limpar tudo, lavar tudo. Nossa, é um absurdo. Mas aí você faz tudo isso. Se você vê, eu tenho muitos casos assim. A pessoa chega, ela está dentro de casa desde lá do dia 10 de março, ela não saiu de casa, ela faz tudo na casa dela, ela não recebeu ninguém, ninguém sai de casa, sai o mínimo possível. Quando chega, tira a roupa, faz todo aquele ritual importante. E ainda assim a pessoa ela fica o tempo todo achando que ela está contaminada. Então esse medo, que é o medo de cautela, o medo normal, ele passa a ser um medo patológico, né? Ele passa a ser um medo sem o menor sentido. E aí isso se torna um cenário extremamente negativo, né? Um cenário totalmente monstruoso e propício para adoecer. Né? Aí a pessoa não adoece, não adquire o vírus, ela não tem a Covid, mas ela vai ter outros tipos de problema, né? Por exemplo, o rim, na medicina chinesa, ele está relacionado ao medo. E a gente tem visto muitas pessoas com infecção urinária. É interessante, né? O corpo da gente fala muito. Então, assim, eu me protejo totalmente, não vou ter o vírus, mas eu vou ter um monte de outras coisas, sim, porque o meu medo me apavora, me cega, né? Eu sempre faço uma analogia como se a gente tivesse aqui o cérebro emocional, né? Onde estão os nossos instintos, nananã, e aqui o cérebro racional, que é o neocórtex, que é onde ficam as nossas razões. Eu faço isso muito para os adolescentes entender um pouquinho esse movimento da inteligência emocional e tal. Então, você imagina que aqui está todos os meus medos. E aqui é a minha razão. Então, eu sei que eu tenho que me cuidar, eu preciso ter medo, o corona ele pode matar, tudo isso. E aí, mais racionalmente, eu falo, olha, eu estou protegida, me cuidei, Só que se eu, sei lá, não caio na real, no medo real, eu permito que esse medo se torne algo patológico, eu deixo de pensar e passo a sofrer e eu adoeço emocionalmente. E aí, mais do que adoecer fisicamente, é adoecer emocionalmente. E assim, a frase que eu mais tenho dito, mente sã, corpo são. E aí você sabe, né, Gi? Quantas pessoas desenvolvem problemas na fala por questões emocionais, né? E aí eu acho que você pode, principalmente por medo, né? Sim, sim. Não sei se você está tendo caso agora de pessoas que tiveram alguma questão aí na fala, porque eu acho que a gagueira tem muito a ver com isso, A né? gagueira, sim, sim. Né? A pessoa fica... Por quê? Porque a mente da descompensa. gente... Descompensa totalmente, né? Descompensa.
A gente tem tido um aumento de casos de gagueira, um aumento de crianças com tensões, né? Que transmitem isso na fala, geram essa gagueira, né? Então tem sim, muito aumentado bastante o número de crianças pequenas gagas, até por conta do ambiente, né? As crianças sentem o ambiente. Eu falo que as crianças são esponjinhas, né? São sintomas da Então, casa. elas estão exatamente, estão totalmente nessa família, esse ambiente. Tá, o que está acontecendo? Né? Se o pai e a mãe estão brigando, estão discutindo, se eles falam dos medos deles ali na frente da criança, o que está acontecendo, né? Essa criança, ela pega tudo, né? Uma esponjinha mesmo. E ela não sabe elaborar da maneira como a gente elabora. Então, ela cria os fantasmas. Se a gente cria os nossos fantasmas, você imagina as crianças como elas estão criando fantasmas. E é assim, né, Gi? A primeira parte da quarentena, tanto a criança quanto o adolescente estava uma delícia. Porque não ia para a escola, porque a mãe e o pai em casa, porque a mãe estava cozinhando, porque estava tudo muito lindo, né? Aquela história que tinha no Instagram, Família Linda, começou a se tornar realidade dentro de casa. Passou aí 20 dias, 30, misericórdia, acabou tudo. Então o negócio virou. E aí a gente começou a perceber uma criança mais alterada, mais em desequilíbrio, um adolescente desesperado, pedindo ajuda, né? Os meus adolescentes fofos, que estavam todos de boa, estão todos gritando por socorro de novo. Porque a família pirou. Porque essa mãe não aguenta mais lavar a roupa, né? E o pai gritando e todo mundo ali em reunião. Eu lembro de uma amiga minha comentando que ela nunca imaginou que ela ia ter o chefe, os 2 filhos e o marido numa mesma sala, numa mesmo momento, né? Porque assim, um fazendo lição, ela em reunião, o marido. Então virou um caos. Então o cenário agora está muito caótico mesmo. E o que você tem visto assim no consultório, nesse consultório agora online, né? Como é que tá isso? Eu estava conversando com algumas amigas psicólogas, é bem interessante, assim, a gente tem um adulto procurando muito, estou com muito paciente novo, mesmo sendo online, que para mim é um desafio, essa coisa da gente se reinventar. Toda crise, como eu trabalho muito com crise, eu falo que a crise ela tem duas coisas, né? A crise é uma oportunidade de você se reinventar, né? E você criar. Tá me ouvindo? Não? Conseguiu agora? Você tá me ouvindo, Gi? Tá me ouvindo? Deixa eu ver. Tá todo mundo me ouvindo ou só a Gi? Tá tudo bem aqui, Gi. Eu também não tô te ouvindo. Ah, o meu som tá ok. Entendi. Eu sou. Você tá sem som. Você tá sem som. A gente não te ouve.